Estamos aqui mais uma manhã sagrada de domingo para falarmos um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu sempre peço, a Deus que me dê ali uma indicação do assunto que eu devo falar, do assunto que nós devemos aprendermos juntos. E veio essa parábola tão maravilhosa e nós vamos então descobrir dentro dela os ensinamentos que o Mestre nos traz. Só reforçando, quando Jesus conta sobre essa parábola, ele fala de um senhor, um senhor que precisava se ausentar da cidade onde ele estava. Precisava resolver negócios fora de sua cidade. A viagem seria longa. Então ele chama 3 dos seus servos. O primeiro servo que ele chama, ele dá a ele 5 talentos. Lembrando que na época os 5 talentos, chamados talentos, eram os denários, a moeda da época, E ele lhe deu 5 moedas, confiou-as e falou: servo, cuida, pois terei que fazer uma viagem e ao retornar prestarás conta. E o servo se foi. Chamou o segundo servo e lhe deu 2 moedas, 2 talentos. E falou o mesmo a este servo: farei uma grande viagem e peço que cuide, porque na volta tomarei contas dessas 2 moedas. E o servo se foi. O terceiro recebeu 1 moeda, 1 talento, e disse o mesmo a este. E este também se foi. O primeiro servo pegou os 5 talentos e resolveu empreender. E fez esses 5 talentos se tornarem outros 5. O segundo fez o mesmo. Resolveu empregar e fez com que aqueles 2 talentos se tornassem 4. Já o último servo resolveu que o mais correto seria esconder, por segurança, a falsa segurança. E ele resolveu enterrar o talento. Passado-se algum tempo, então, lá veio o Senhor para que dessem conta dos talentos. O primeiro mostrou os 5 talentos e mostrou os outros 5. E falou: Senhor, dos 5 talentos que me destes, outros 5 eu consegui fazer render. E o Senhor falou: muito bem, servo. Estás no caminho do aprendizado, da luz. Parabéns. Fez render os talentos que lhe dei. Ao segundo servo, a mesma situação. Apresentou os 2 talentos e os outros 2 que lhe renderam. E mais uma vez o Senhor agradeceu. E então veio o terceiro servo, trazendo apenas o talento que lhe foi dado. E o Senhor falou: empregado, como fazeis isso comigo? Não desenvolveu este talento? Não fez dar lucros? Está condenado à sua própria situação, à sua própria tristeza. O que será que Jesus quis nos trazer com esta parábola? Porque quando vemos essa situação, essa história, nós temos várias situações a se trabalhar. Porque Jesus falou, por exemplo,
sobre o Senhor. Quem seria este Senhor? E quem seriam os servos? Qual o significado desses personagens dentro dessa parábola? Talentos. Ali falamos de moedas, mas qual o significado dessas moedas para nós? E por que o Senhor deu os talentos a eles? Porque a diferença na quantidade de talentos, o tempo de viagem, isso é muito interessante também, que o Senhor ficou por um longo período viajando. E o que fazer com estes talentos recebidos? Veremos também porque o Senhor pediu conta desses talentos. O que significa isso tudo? Então vamos desenvolver um pouco esse ensinamento de Jesus. Os talentos, perdão, acho que eu acabei indo um pouquinho para frente, né? Me adiantei, me perdoem. Os talentos, a questão dos personagens aqui nessa parábola, quando ele se refere ao Senhor, ele está se referindo àquele que é dono de tudo, não é verdade? Porque ele era dono dos talentos. Se ele era dono dos talentos, ele detinha tudo. Então nós trazemos aqui a figura do nosso Criador. Porque afinal de contas, tudo que nós temos aqui não pertence a nós. Pertence ao nosso Pai, ao nosso Criador. Nós somos apenas depositários destas propriedades que nós temos, sejam elas quais forem. Então, o Senhor da história nada mais é do que o nosso Criador, Deus Pai. Os servos, no caso, seriam as figuras, nós, os filhos. Porque Deus nos dá alguma coisa nesta jornada que a gente tem do espírito, do desenvolvimento do nosso espírito. Porque quando nascemos, nós temos um objetivo. Nós não nascemos ao acaso. Não acontece ao acaso a nossa vinda até esta escola chamada Terra. Então, vamos ver o que Ele quer de nós. Os talentos. O que seriam os talentos? Os recursos. Esses recursos podem ser de várias ordens. Pode ser de ordem material, pode ser de ordem moral, pode ser intelectual. E nós dispomos desse talento à maneira que vamos crescendo e evoluindo em nossa caminhada evolutiva. E aí vocês devem estar pensando, mas se eu reencarno e retorno a esta vida, então os talentos que eu consegui, o que eu consegui lá atrás nas minhas encarnações, fui eu que consegui. Mas Deus lhe deu as ferramentas para que você se desenvolvesse. Então sim, é o Senhor que nos dá o talento, é o nosso Pai. E desses talentos materiais, vamos iniciar por aqui, depois falaremos dos demais. Muitas vezes nós vemos em famílias que têm um pouco mais de posse, em tamanha desigualdade social como nós temos hoje. Nós temos desde aquele que vive na extrema pobreza até aquele que vive na fartura. E o que Deus quer nos passar com esses materiais, com essas posses? Nós temos também um objetivo.
Porque tanto na riqueza, quanto na pobreza, quanto na classe média que nós pensamos, tudo ali há um objetivo. E quando nós temos um poder aquisitivo melhor, mais fácil fica nos desenvolvermos, não é verdade? Então, quando ele nos coloca em pontos da sociedade onde temos condições monetárias, materiais, nós temos sim que nos desenvolver, porque nós temos condições. Mas esse desenvolvimento, ele não é apenas material. É claro que empregamos para aprendermos durante a nossa vida, aprendemos ou reaprendemos a ler, escrever, sim, porque não sabemos se só nascemos aqui no Brasil, podemos ter nascido em muitos outros países anteriormente. E então nós vamos aprender a língua, ou reaprender em alguns casos. Nós vamos aprender as ciências, vamos aprender a nossa profissão. E aí a nossa porta bate aquele que está em condições mais precárias e que não teve os recursos que nós tivemos. E o que nós faremos? E aí me faz lembrar daquela frase: não basta dar o peixe, deve-se ensinar a pescar. E é claro que no primeiro momento, nós vamos acolher esse ser que nos bate à porta. Porque ele está com uma necessidade extrema, emergencial. E nós sim temos o dever de acolher, de perceber o que este ser precisa, pois ele é um irmão nosso. E nós devemos sim fazer os gestos necessários para o desenvolvimento desse ser humano, porque ali não é só o desenvolvimento dele, é o nosso. E aí vocês devem estar pensando, mas eu fazer uma ação para o outro é se desenvolver? Sim, é se desenvolver. Porque ali vai haver uma troca de conhecimento, de convivência, de vivência. Ali vai haver uma troca. E nós vamos conhecer aquele ser de luz, ver as suas razões, suas aflições que levaram aquilo, vamos tentar ajudá-lo, e nesse processo vai se construindo, junto com ele, ali um conhecimento. E então damos-lhe o primeiro passo, que seria o auxílio emergencial. Mas nós também precisamos depois ensiná-lo a pescar. Não podemos ficar dando a ele o auxílio a todo momento. Por quê? Porque ele simplesmente verá em nós uma muleta. Será que está certo isso? Será que dando e sem desenvolvê-lo, nós não estaríamos tolhindo a sua liberdade de aprender? A sua necessidade de aprendizado? Então, sim, senhores, nós temos que desenvolvê-lo. Convidá-lo a um trabalho. Ah, mas ele não sabe. Ensinamos. Orientamos ele para que ele possa estudar, quem sabe? Ou indicar a ele algum local onde ele possa se desenvolver e acompanhá-lo. Porque muitas vezes a gente até consegue encaminhá-lo e aí acabou. Ah, acabou, não tenho mais nada que fazer. Acabou aqui. E não é bem assim. Temos que acompanhar o seu desenvolvimento, porque se aquele ser de luz veio até nós, o aprendizado continua, e aí quando percebemos que ele realmente está andando com suas próprias pernas, ali sim o nosso aprendizado acabou. Mas nós temos com ele uma relação de troca. Temos também pelas questões espirituais, e quando falo
das questões espirituais. Eu estou falando do apoio, do amparo fraterno. Não precisamos ser doutores do conhecer do Cristo, porque mesmo com 2000 anos da passagem do nosso Mestre, pouco ainda aprendemos. Mas esse pouco faz a diferença. Nós podemos sim mostrar a Ele que há esperança dentro da aflição dele, que há um processo de construção ou reconstrução daquele ser. E mais, ele não está sozinho, porque quando alguém nos procura em aflição, ele quer que nós demos segurança. Não é assim? Porque nós também, quando estamos nessa situação, não é isso que queremos? Segurança. Que alguém dê ali a palavra certa para aquele momento, para aquela aflição. E é isto que este ser de luz vem procurar. Empatia. E aí é o momento de nos colocarmos no lugar do outro. Falo isso porque muitas vezes temos o hábito de julgar. Principalmente nós espíritas fazemos isso. Vemos com aquela frase, a lei da ação e reação, está recebendo alguma coisa. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que a gente faz? Mas a todo momento, a lei da ação e reação. Nem sempre é a lei da ação e reação. Tem a lei do amor. Ah, mas a lei do amor dentro do sofrimento? Por que não? Porque ali, às vezes, pode ter um ímpeto do desenvolvimento do amor, numa dificuldade. Quer dizer que ele está recebendo o que ele procurou? Pode ser que sim, pode ser que não. Nós não sabemos, não detemos todo o conhecimento que o nosso Pai tem sobre nós, sobre as coisas. Então não podemos julgar. Muitas vezes a aflição do outro também tem um ensinamento grandioso para a gente. Tem momentos que a gente pode aprender com a dor do outro para que não passemos pela mesma dor. Muitas vezes é assim, mas se não aprendemos, passaremos pela dor. Então, temos sim que nos colocar no lugar do outro. E se eu estivesse lá? E se eu estivesse passando o que esse ser de luz hoje está passando, como seria? Será que eu tenho o direito de julgá-lo? Ajudar, como já falei, estender a mão. E muitos devem pensar, mas eu não sei, eu não tenho o dom da palavra. Eu fico perdido quando alguém chega até mim e fala, eu estou com um problema assim, eu não sei o que fazer. Mas você pode conhecer alguém que saiba. Porque pode acontecer algumas situações que a gente olha e não vê uma solução, não é verdade? E diz, como que eu vou ajudar esse ser de luz se eu nem sei como, por onde começar? E aí, ali, você vai começar a pensar quem poderá te ajudar a ajudar. Sim, quem poderá nos ajudar a ajudar. Porque às vezes o caminho somos nós. E nós temos sim que ter ali a humildade de reconhecer que não sabemos tudo, mas que há alguém que vai poder orientar. E irmos até esse ser de luz, dar o suporte necessário. Inteligência. Quando eu falei que precisamos desenvolver a nossa inteligência, sabemos que sim, pois visto que quando desenvolvemos, nos abrimos mais ao conhecimento, não é isso? Não é assim que acontece? A partir do momento que estudamos mais abrimos nossas mentes. Nós sabemos que o Criador tudo fez aqui. Então, nós temos que conhecer esses processos da criação. Lembra lá nos primórdios da civilização, o homem primitivo, quando ele não sabia nada. E ele precisava se alimentar. E
pela força da fome, ele foi e procurou a caça, procurou os alimentos na natureza. Quando ele viu, em meio a intempéries, ele percebeu que precisava se proteger, procurou as cavernas. E onde não haviam cavernas, ele percebeu que ao amontoar algumas pedras, ele poderia se aquecer, se proteger dos ventos. E aí iniciou o processo da construção das casas. E ele percebeu que de 2 pedras veio uma faísca que gerava fogo, não é assim? E que o fogo espantava uns animais que podiam vir ali matá-los. E que esse fogo, quando jogava a caça próximo a ele, a carne ficava mais macia, mais saborosa. Processo do cozimento. Olha como a gente se desenvolveu. E aí nos dias de hoje nós temos tudo isso. Pelo nosso merecimento, nosso desenvolvimento. Pois que passamos por todas essas fases de descobrimento. E não foi sozinhos. Fomos todos juntos. Que sozinhos nós não teríamos chegado até aqui. Então, agora temos um pouquinho mais de compreensão, mas ainda não a temos todas. Quando pensamos em Jesus, na criação do planeta, ele precisaria saber do quê? Dos processos químicos que permeavam a natureza, como transformar o fluido cósmico universal para que ele se tornasse esta terra que habitamos. E nós estamos aprendendo a respeito disso. Pois que um dia nosso desenvolvimento, nós também chegaremos lá. Então, o processo de inteligência, desenvolvimento da inteligência, ele é muito importante. Mas também precisamos lembrar do processo de desenvolvimento moral. Porque com a inteligência, o intelecto, fica mais fácil compreendermos as leis do Pai, compreendermos os ensinamentos de Jesus. E não é só nas coisas materiais que vemos, mas também nas coisas que sentimos, no que podemos produzir, as energias que nós emanamos, as energias que recebemos dos outros. Como reagir diante disso, ou como agir diante disso? O desenvolvimento da consciência que o egoísmo, a vaidade, não nos levam a nada. E agora estamos em pleno despertar desta consciência moral. Emmanuel nos fala através de Chico. A moeda, em qualquer forma, é agente neutro de trabalho, pedindo instrução que a dirija. A providência divina suscita amor ao coração do homem e do homem substancializa a caridade, metamorfoseando o dinheiro em pão que extingue a fome. A eterna sabedoria inspira a educação ao cérebro do homem e o homem ergue a escola, transfigurando o dinheiro em clarão espiritual que varre as trevas. É interessante esse trecho porque ele nos traz exatamente isso. Os bens que nos são empregados, eles precisam ser direcionados para o desenvolvimento nosso e do nosso próximo. Não censureis a moeda, que será sempre o alimento da evolução. Reflete nos benefícios que ela pode trazer. Mas não só para mim, única e exclusivamente para mim e para minha prole. Não. É para toda a sociedade também. Devo eu me desenvolver, mas quanto mais me será dado, mais me será cobrado. Então, temos que também desenvolver aqueles que estão à nossa volta, pois que não desenvolvemos sozinhos, aprendemos com alguém. Mobiliza os recursos
que a infinita bondade te situa retamente nas mãos e ainda hoje, em algum recanto de viela perdida, a ofertardes um caldo reconfortante às mães infortunadas que o mundo esqueceu. Perceberás que o dinheiro convertido em cântico fraterno te fará ouvir a palavra de luz, da própria gratidão em prece jubilosa. A cada ato de bondade, nós recebemos ali uma energia maravilhosa. E isso só faz alimentar a nossa vontade de aprender e se desenvolver. Hoje de manhã estava ouvindo o Momento Espírita, não sei se os senhores conseguiram ouvir, né? Tiveram oportunidade, e falava sobre o fato de que é Beethoven, gente, a memória está bem boa, mas eu acho que é Beethoven, que ele foi até um amigo que perdeu um filho, e ele não sabia o que falar, ele não sabia o que fazer, ele não sabia que palavra dizer. Ele não sabia, mas ele queria ir até o amigo porque ele queria estar com o amigo naquele momento que ele perdeu o filho. E ele foi pensando, o que é que eu posso fazer para amenizar a dor do meu amigo? E ao chegar lá, ele viu um piano e ele começou a tocar uma música. Porque foi que o seu coração o inspirou. E aquela música trouxe um alento, uma energia, uma vibração que fez com que aquele pai fosse tocado. Imaginem, senhores, que às vezes temos outras ferramentas que nem sabemos. Talentos. Por que foram dados os talentos pelo Senhor? Por que Deus nos dá os talentos? Por que Ele nos dá? Qual seria o significado dele nos trazer essa terra da vida? Ele quer que nós evoluamos, Ele quer que nós aprendamos, que nós nos desenvolvemos, Ele quer que nós sejamos um dia como Cristo o é. Porque afinal, quando Cristo fala, vós sois deuses, aí nós entenderemos esse significado. Ele quer sim que se evolua seus filhos e que outros filhos se evoluam, e outros, a fim de ter o conhecimento. Sabemos que o conhecimento total não é possível, pois que Deus o tem, não é verdade? Nós teremos o conhecimento relativo, mas esse conhecimento que nos trará a felicidade do espírito, a calmaria nos nossos corações, aprender a olhar ao nosso lado e perceber que não só nós sofremos algumas vezes, é olhar ao lado e perceber que não estamos sós. E aí, quando falamos do significado das diferenças dos talentos, vocês devem estar se perguntando por que um recebeu 5, por que outro recebeu 2 e por que outro recebeu 1. E aí Deus, em seu conhecimento grandioso, sabia que aquele que foi dado 5, ele tinha condição de desenvolver esses 5 talentos. Sim, ele tinha. Porque ao longo do seu desenvolvimento, as suas reencarnações, ele se desenvolveu um pouco mais. Então, dele deu 5 talentos. E esses 5 talentos foram desenvolvidos. Conseguiu atingir. Muitos de nós vêm à nossa escola chamada Terra com alguns talentos. E o que nós fazemos? Alguns vêm na condição de ter lá um mestrado, doutorado, falando da linguagem da Terra, como este dos 5 talentos. E será que nós desenvolveremos outros 5? E aquele que vem com 2, talvez ele não tenha conseguido adquirir todo o conhecimento na jornada evolutiva dele, que ele precisava, mas ele conseguiu 2 talentos.
E desses 2 talentos, Deus propiciou recursos para que ele pudesse desenvolver outros 2 talentos. Porque sabia que ele teria condição de desenvolver mais 2. E a gente pode desenvolver até mais do que 2. E aquele que trouxe um talento, ele sabia que para aquele ser de luz, ele só precisava de uma situação para poder se desenvolver mais, porque ele não ia conseguir com 5 talentos, ele não ia conseguir com 2. Ele precisava desenvolver com um talento, porque era o momento dele. Ele ainda estava no ensino fundamental da Terra, assim dizemos. Então, ele não poderia ir mais, ele precisaria desenvolver aquilo. Então, Deus dá, lembra daquela frase? Deus dá o fardo que possamos carregar, não é assim? Ou a cruz que nós podemos carregar, que não é bem uma cruz, né? Mas são os ensinamentos. Quando fala-se de fardo, me veio essa lembrança, quando falava, Deus dá o fardo que pode carregar. Ao entrar na doutrina espírita, eu pensei assim, este fardo não é um fardo pesado de pedras. Na verdade, é uma mochila cheia de livros. É pesado, mas está ali para a gente aprender, não é verdade? É só a gente olhar por um outro ângulo. E o que é interessante, o que são o tempo, esse tempo que Deus dá? Sim, porque Deus nos dá vida, nos deixa voltar à Terra, ou um outro planeta no futuro, não sei. Deus nos dá esta oportunidade de vir e Ele vai nos dar um tempo para desenvolver esses talentos. Para alguns, uns 50 anos, outros uns 70, outros uns 90, outros 20, mas Ele dá um tempo. E depois ele retorna para perceber e nos pedir contas do que aprendemos aqui. E então, as encarnações são os nossos períodos de desenvolvimento e aprendizado, de aprimoramento do espírito. E neste patamar que nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração, como já sabemos, não é verdade? E quando falamos de provas, nós precisamos desenvolver bastante, trabalhar as nossas arestas, pegar aquelas feridas que mais nos marcam, que nos dói a alma e trabalhar aquela questão, seja o ciúme, seja a inveja, a maledicência, trazer aquela dor, aquela ferida aberta e tratar de curá-la, de fechar, tratar de trabalhar aquela pequena ferida que ainda nos dói na alma. Procurar o bálsamo necessário, o remédio curativo daquela ferida. E isso exige trabalho, isso exige esforço. E nós esquecemos disso. Às vezes estamos aqui nesta terra e achamos que estamos a passeio. Não preciso me esforçar tanto assim. Deixar. Não é? Tem espírito que fala assim, deixar para a próxima encarnação, tem muitas ainda, né? Mas esquece que nessa nossa transição planetária corremos o risco de ir para um planeta menos desenvolvido. Já imaginaram quão penoso será não termos mais a nossa tecnologia que temos hoje? Imaginaram? Se pensamos nos capelinos, por exemplo, imaginaram como foi difícil para eles ter que vir num planeta um pouquinho mais atrasado e ter que desenvolvê-los quando temos tudo aqui? E dentro destas provas vêm os desafios para testar o que aprendemos e fortalecer os nossos conhecimentos. Nós já aprendemos, mas precisamos testar. Como as provas que nós temos por aí. Se nós detemos aquele conhecimento, precisamos provar que temos. Então precisamos muitas vezes passar novamente
por aquela situação para ver se realmente a lição foi compreendida. E as expiações são aquelas faltas cometidas no passado por ignorância do nosso espírito, pois não sabíamos, não tínhamos o conhecimento. E agora vem as lições para que aprendamos. E aí entramos no processo de evolução. Aquele que Deus quer que sejamos espíritos felizes, mas não a felicidade da terra, do mundo material. A felicidade espiritual, daquela que só se conhece quando se alcança. Se numa pequena ação com o nosso próximo nós nos sentimos imersos em energias maravilhosas, nos dá um conforto grande ao espírito, não é assim? Quando a gente consegue fazer algo para alguém, a gente fica assim com uma sensação de dever cumprido, não é assim? Imaginem quando conseguirmos nos desenvolver. Que sensação maravilhosa será. Essa é a verdadeira felicidade. O que fazer com os talentos? Então, o que devo fazer com estes talentos? O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população, que em sua extensão comporta, para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, que foi o que falamos aqui. Então precisamos desenvolver ambas. Isso está lá no Evangelho, capítulo 16, item 7. E por que o Senhor pediu os talentos? Então veja só. Primeiro, Deus nos dá a oportunidade de desenvolvermos. E nos desenvolvemos justamente para que nós possamos nos sobreviver ou viver, não é verdade? Então buscamos o conhecimento da nossa profissão. Mas, perdão, num determinado momento da nossa vida, nós pensamos assim, por que eu vou ajudar agora? Eu sou tão jovem, tenho a vida inteira pela frente. Não sabemos o nosso futuro. Esse só a Deus pertence. Podemos sim começar agora. Mas quando eu me aposentar eu vou fazer porque eu vou ter tempo. E por que não empregarmos 1 hora da nossa semana no auxílio ao próximo? Indo até um asilo, ouvindo os idosos, pois um dia seremos um. Ensinando as crianças as artes, a leitura, despertando nelas o prazer por alguma coisa que alimente seu espírito. Trazendo pessoas da sociedade que mal sabem ler e escrever. Podemos ajudar. 1 horinha na semana. E quando nos aposentarmos, poderemos fazer muito mais. Mas podemos começar agora. Não é verdade? E aí, quando nós retornarmos à pátria espiritual, Deus nos perguntará: que fizestes dos seus talentos? Quais são as lições que aprendestes e as que ensinastes? O que fizestes com isso? Desenvolveram intelectualmente? Foram atrás do seu próprio desenvolvimento e mais de desenvolver aqueles que estavam à sua volta? Nós muitas vezes recebemos conhecimento, principalmente no dia a dia, na nossa profissão. Por que não ensinar uma profissão às pessoas que não têm condições de pagar um curso?
Tem muitas associações, né, por aí, até mesmo a Casa Espírita, que tem esses trabalhos de ensinar o próximo, fazê-lo desenvolver. E nós podemos agir dentro dessas associações, fazer a diferença em nosso bairro, cuidar da nossa vizinhança, das nossas crianças e nos desenvolvermos moralmente. As suas arestas apararam? Algumas? Pelo menos? Uma, duas, três? A nossa passagem por esta terra tem que valer a pena. Não podemos perder este tempo precioso que Deus nos dá, este tempo de reencarnação, o nosso ano escolar. Não podemos perdê-lo. Tem muito para se aprender. André Luiz nos fala, através do livro Sol nas Almas, em 60 segundos, a lágrima pode transformar um sorriso. A revolta em resignação, o ódio em amor. Olha só que profundo. De repente, numa situação violenta que nos deparamos, nós possamos ali tentar intervir com orações, ou até mesmo uma palavra carinhosa. Nessa mínima parcela de hora, liberta-se o espírito do corpo humano. A flor desabrocha. O fruto maduro cai da árvore e a semente inicia a germinação da energia latente. Não desprezeis o tempo, em circunstância alguma, pois quem espera a felicidade se esmera em construí-la. A felicidade não é deste mundo. Aqui é só uma escola que nos ensina a construir. A hora perdida é um lapso irreparável. A oportunidade que perdemos. Observa os celeiros do auxílio de que dispõe e não hesites. Distribui os frutos da inteligência. Colabora nas tarefas edificantes. Estende a solidariedade a benefício de todos. Fortalece o ânimo dos companheiros. Não te canses de ajudar para que se efetue o melhor. O manancial do bem não tem fundo, ou seja, não tem fim. Temos inúmeras coisas para fazer. A paz coroa o serviço. Lembra aquela sensação de quando a gente ajuda, a gente fica em paz? E quem realmente aproveita um minuto constrói o caminho reto para a conquista da vitória no divino, na divina imortalidade. São pequenas construções, são pequenos tijolos que estamos amontoando para a nossa futura morada espiritual. Aquelas construções que precisam e são necessárias para o nosso desenvolvimento. Que estudemos mais nas casas espíritas. Temos grupos de estudos aqui que são maravilhosos, aqui em várias casas, seja onde for, onde achar o seu caminho. Vamos nos desenvolver e desenvolver outros. Procuremos oportunidade na sociedade de poder ajudar outros. Essas associações de que falei, elas são como luz, como bálsamo. Vamos trabalhar por nós e pelo nosso próximo. E juntos nós chegaremos lá. Agradeço vocês terem me ouvido hoje. E vamos fazer a nossa oração. Pai, que sejamos abertos a essa consciência do crescimento espiritual,
que estejamos abertos ao aprendizado contínuo, que a palavra que enviastes através de nosso Mestre querido se fortaleça em nosso espírito, despertando o amor, a compreensão, o desenvolvimento. Pai, que os talentos que nos destes, que nos oportunizou, possam desenvolver outros talentos em nosso ser, em nossa sociedade, que mesmo dentro de nossa pequenez, saibamos orientar aqueles que tão pouco têm, aqueles que mais necessitam, sejam eles nas questões materiais, sejam eles nas questões espirituais, emocionais. Nos dê força e discernimento, ó Pai, para que os nossos minutos, os nossos tempos aqui, nessa escola da vida, sejam na construção, sejam no amparo, no desenvolvimento. Que possamos, ó Pai, emanar boas vibrações àqueles que vêm até nós. Que possamos ser veículos de vosso amor, ó Pai. Pai amado, agradecemos também essa oportunidade tão digna, tão construtiva, que restaura as nossas almas, que constrói os nossos espíritos, que iluminam nossas consciências. Pai querido, que suas bênçãos e seu amor possa adentrar a todos os cantos escuros deste planeta, principalmente aqueles onde a violência impera, a discórdia, a desunião. Que seu amor se amplifique e se torne luz, transformando em amor, em paz, em harmonia, em união. Pai, que os governantes tenham discernimento, que os professores sejam iluminados ao ensinar, que sejamos alunos atentos, que sejam iluminados, Pai. Gratidão por mais esse momento, essa oportunidade benfeitora. Gratidão. E que seja nossa semana abençoada. Que assim seja.